Aqui então ao primeiro tópico: mercados com poucos vendedores. Como em um mercado oligopolista, há somente um pequeno número de vendedores. Uma característica-chave do oligopólio é a tensão entre a cooperação e o interesse próprio. Então, mais uma vez, como em um mercado oligopolista há somente poucos vendedores, digamos 5 vendedores, uma característica-chave desse tipo de mercado, dessa estrutura setorial, é que existe uma tensão entre cooperar e competir. Então, essas poucas empresas, elas vão cooperar ou elas vão competir ferozmente? Então, essa é uma decisão muito estratégica. Os oligopolistas se beneficiam quando cooperam e agem como se fossem um monopólio, fabricando uma pequena quantidade de produto e cobrando um preço superior ao custo marginal. Mas como cada oligopolista se preocupa somente com seu lucro, há fortes incentivos em ação que impedem que um grupo de empresas mantenham os resultados cooperativos. Vamos ver aqui um exemplo de duopólio. Para entendermos o comportamento dos oligopólios, vamos considerar um oligopólio com apenas 2 membros, o que se chama de duopólio. Então, imagine um setor econômico, o monopólio é uma empresa, e suponha que um duopólio, onde você tem 2 empresas, que é o tipo mais simples de oligopólio. Os oligopólios com 3 ou mais membros enfrentam os mesmos problemas que os duopólios, que tem somente 2 membros, de modo que não perderemos muito se começarmos pelo caso mais simples. Então, o caso do duopólio vai mostrar claramente como funciona também se você tiver um setor, digamos, com 4, 5, 8 ou 10 empresas que produzem um determinado tipo de produto. Imagine uma cidade em que apenas 2 dos habitantes, Jack e Jill, tenham poços que produzem água potável. Todo sábado, Jack e Jill decidem quantos galões de água vão bombear, levar até a cidade e vender pelo preço que o mercado puder pagar. Para simplificarmos, vamos imaginar que Jack e Jill possam bombear tanta água quanto quiserem sem custo, ou seja, neste exemplo aqui o custo marginal da água é igual a 0. A tabela 1 mostra a escala de demanda de água. A primeira coluna mostra a quantidade demandada total e a segunda o preço. Se os 2 proprietários dos poços venderem um total de 10 galões de água, cada galão custará $110. Se os 2 proprietários venderem um total de 20 galões, o preço de cada galão cairá para $100 e assim por diante. Se representássemos graficamente essas 2 colunas de números, obteríamos uma curva de demanda padrão com inclinação descendente, porque este exemplo aqui segue claramente a lei da demanda, ou seja, os consumidores vão demandar mais produtos quanto mais baixo forem o preço deste produto. Se o produto for mais caro, consequentemente a demanda será menor. A última coluna da tabela 1 mostra a receita total de água, a receita total da venda de água. É igual à quantidade vendida vezes o preço. Como não há custo para bombear água, a receita total dos 2 produtores é igual ao seu lucro total. Vamos agora examinar como a organização do setor de abastecimento de água da cidade afeta o preço e a quantidade vendida de água. Então, antes disso, vamos aqui na tabela 1 a escala de demanda de água. Então, a quantidade em galões, né, que os dois Jack e Jill têm em termos de poços. Então, digamos, se tira 10 galões, os 2 tiram 10 galões, o preço será de $110 e a receita total nada mais é do que a quantidade em galões multiplicada por preço. Então, veja que 100 galões cai para 20 o preço e você tem a receita total de 2,5. Então, aí uma tabela bem simples, apenas relacionando a quantidade de galões retirados de água e o preço a partir da demanda. Então, lembrando, para que os consumidores, lei da demanda, consumam mais, o preço ele tem que
cair. Essa é a lei de demanda que aprendemos lá nos primeiros capítulos e está disponível nas primeiras videoaulas do livro do Menkil. Competição, monopólios e cartéis. Antes de examinarmos o preço e a quantidade de água que resultaria do duopólio de Jack e Jill, vamos abordar rapidamente o que aconteceria se o mercado ele fosse perfeitamente competitivo ou monopolístico. Esses dois casos são as referências naturais para se realizar uma determinada análise. Se o mercado de água fosse perfeitamente competitivo, as decisões de produção de cada empresa levariam a uma igualdade entre preço e custo marginal. Como supusemos que o custo marginal para produzir água é zero, o preço de equilíbrio da água em competição perfeita também seria zero. Portanto, neste caso, a quantidade de equilíbrio seria de 120 galões, ou seja, você vai tirar o máximo, dado que o custo marginal para produzir água é igual a zero, a ideia então é chegar a zero. Então, o preço da água refletiria o custo de produção e a quantidade eficiente de água seria produzida e consumida. Então, partindo do pressuposto que ao tirar 120 galões, todos os galões eles seriam comprados e, consequentemente, você teria aqui um preço igual ao custo marginal. Agora veremos como o monopólio se comportaria. A tabela 1 mostra que o lucro total ele é maximizado quando a quantidade é de 60 galões e o preço é de $60 por galão. Então, vamos voltar aqui na tabela número 1. Veremos aqui que o maior faturamento está em 60 galões a $60, o que dá uma receita total de 3.700 dólares. Então, essa aqui seria a produção em que o lucro ele é maximizado. Assim, o monopolista maximizador de lucros produziria essa quantidade e cobraria esse preço. Como é padrão no monopólio, o preço seria superior ao custo marginal. Então, o resultado seria ineficiente, já que a quantidade de água vendida e consumida seria inferior ao nível socialmente eficiente de 120 galões. Então, lembrando que, na hipótese de mercado competitivo, os 120 galões seria o nível socialmente eficiente. Mas quando você tem um comportamento de monopólio em que o foco é a maximização do lucro e não gerar um resultado eficiente, portanto o monopólio ele tem o chamado peso morto, a empresa escolheria retirar 60 galões e vender a $60 por galão, o que daria um lucro total de 3.600, maximizando assim, ou seja, atingindo um ponto em que você tem uma eficiência econômica, revelando, portanto, que o preço seria superior ao custo marginal. Que resultado devemos esperar de nossos duopolistas? Então, e agora, na situação de um oligopólio com duas firmas? Uma possibilidade é que Jack e Jill se reúnam e façam um acordo em relação à quantidade de água a ser produzida e ao preço a ser cobrado. Um acordo sobre produção e preço como esse entre empresas é chamado, portanto, de conluio, e o grupo de empresas que age conforme um acordo é denominado de cartel. Então, dentro de um duopólio, como são poucas empresas, essas empresas elas podem sentar na mesa, podem negociar quanto produzir, a que preço médio produzir, construir um conluio e, portanto, estabelecer um cartel entre as empresas. Uma vez formado um cartel, o mercado, portanto, passa a ser atendido por um monopólio e podemos aplicar a nossa análise do capítulo 15. Então, se você não se recorda as questões ligadas ao monopólio, assista novamente a aula do capítulo, a videoaula do capítulo número 15 do livro do Menkil. Nessa situação, ou seja, se Jack e Jill entrassem em conluio,
concordariam com o resultado de monopólio, porque esse resultado maximiza o lucro total que os produtores podem obter do mercado. Nossos dois produtores fariam um total de 60 galões que seriam vendidos ao preço de $60 cada. Novamente, o preço de mercado aqui é superior ao custo marginal e o resultado é socialmente ineficiente. E aqui, mais uma vez, no oligopólio, a ideia é, portanto, ter um preço superior ao custo marginal, não se interessando com a questão do socialmente ineficiente. Ok? Pois bem, vamos continuar aqui. Um cartel deve concordar não só com o nível total de produção, mas também sobre a quantidade a ser produzida pelos membros. Em nosso caso, portanto, Jack e Jill devem concordar sobre como dividir a produção monopolista de 60 galões, digamos, 30 para cada um. Cada membro do cartel desejará uma participação maior do mercado, pois isso significa claramente um lucro maior. Se Jack e Jill concordarem em dividir o mercado em partes iguais, cada um produzirá 30 galões, o preço será de 60 por galão e cada um deles terá um lucro de $1.800. Então, claramente, um jeito simples de dividir a produção total. Então, veja essa possibilidade do cartel. Agora vamos ver aqui essa notícia em que o Menkyu acrescenta aqui, falando um pouco sobre isso. Notícias. Fixação do preço público. Se um grupo de produtores ele coordena os preços em reuniões secretas, pode ser preso por violar as chamadas leis antitrust. Então, tanto o conluio e a construção de um cartel, muitas vezes são proibidos pelas chamadas leis antitrust, ou seja, leis que proíbem que em mercados oligopolistas, em setores oligopolistas com poucos produtores, esses produtores acordem os preços. Mas e se discutirem o mesmo assunto abertamente? Então, claramente, os oligopólios, em que boa parte dos setores econômicos hoje, principalmente os mais dinâmicos, funcionam em regimes de oligopólio, é um assunto polêmico essa questão sobre leis antitrust e sobre a fixação de preços, porque considera-se, pelas regras de mercado, de que a fixação de preço por produtores viola claramente a competição e prejudica os consumidores. Vejamos aqui, conversa de mercado por Alistair Lindsay. Muitas companhias têm políticas antitrust que tipicamente e de modo correto identificam várias coisas que dirigentes e empregados não devem fazer sob pena de responsabilidade criminal, multas pesadas e ações ilimitadas de dano. Todas elas deixam claro que as empresas não devem concordar com os competidores no estabelecimento de preços. É uma regra claramente definida. Mas levanta uma pergunta importante. As empresas podem coordenar os aumentos de preços sem infringir as leis referentes à prática de cartel? Nos mercados em que competidores devem publicar os preços para conseguir negociar, por exemplo, em mercados varejistas, é perfeitamente legal seguir de perto os aumentos do concorrente, se cada vendedor atuar de modo totalmente independente quando estabelecer os preços. É claro que em alguns oligopólios, alguns setores que funcionam dentro da estrutura oligopolista, é claro que movimentos de aumento de preços muitas vezes são seguidos por todas as empresas. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo das companhias aéreas no Brasil ou no mundo, você tem poucas companhias aéreas, digamos lá 5 ou 6 companhias aéreas. É claro que quando você tem um aumento do preço do petróleo, todas essas empresas vão aumentar os preços talvez nas mesmas direções. O que vai revelar, portanto, de que aumentos
aumentos, digamos, coordenados ou em um período de tempo muito curto, podem não necessariamente revelar que eles são ilegais. Eles podem, portanto, ser perfeitamente legal, porque você tem um movimento de aumento de custos, de aumento de um insumo, que é para todos os competidores. E, consequentemente, todos os competidores vão se esforçar para, portanto, fazer algum movimento de preços na mesma direção. Então, não significa que aumento de preço ou redução de preço sejam sempre práticas ilegais quando estamos falando de oligopólio. A definição precisa de oligopólio é um mercado com um pequeno número de fornecedores que estabelecem as próprias estratégias comerciais, mas sem esquecerem os competidores. Um concorrente pode emergir como líder e os demais o seguem em quando e quanto aumentar o preço. Então pode ser que você tenha uma empresa líder em que você segue ela. Quando os preços são negociados privadamente, como em muitos mercados industriais, é comum que um consumidor revele o preço do concorrente para obter uma vantagem. Seu preço é de 100 libras por tonelada, mas o de X é 95 libras e vou comprar dele a menos que você faça uma oferta melhor. Então, uma empresa que recebe tal informação obtém dados valiosos sobre o preço do concorrente, mas não infringe necessariamente as regras de cartel. Então, veja que você pode ter essa competição em muitos setores, o que não significa necessariamente infringir as chamadas leis antitrusts. Às vezes, empresas também sinalizam umas às outras na comunicação com os investidores, deliberadamente ou não. Um competidor que informa aos mercados que, digamos, espera que uma guerra de preços termine em fevereiro, está oferecendo informações relevantes a possuidores reais e potenciais de suas ações. Naturalmente, os rivais leem as mesmas reportagens e podem, portanto, modificar as estratégias da mesma forma. Portanto, uma declaração para o mercado, no caso, num mercado oligopolista, pode servir tanto como um sinal para os concorrentes, quanto como uma declaração feita durante uma reunião de cartel. Então, as declarações feitas por oligopólios podem soar muitas vezes dentro do noticiário ou do mercado de investimentos como uma declaração ou um movimento para que os outros competidores saibam o que a estratégia que a empresa está tomando e possam, portanto, realizar os mesmos movimentos. A sinalização por meio da comunicação com o investidor gera perguntas difíceis relacionadas às leis de cartel. Os legisladores querem proteger os consumidores dos efeitos adversos da sinalização espalhafatosa, mas não a ponto de perder transparência nos mercados financeiros. Por exemplo, é extremamente relevante para um investidor conhecer a previsão de crescimento de uma companhia aérea para a receita passageiro-milha para o trimestre seguinte. Entretanto, uma empresa concorrente ela pode usar esses números como referência quando estabelecer os próprios preços para o trimestre seguinte. Nesse momento, as autoridades concentram os esforços para bloquear fusões em mercados em que a sinalização é predominante, com o argumento de que a consolidação destes pode diminuir a competição ao tornar a coordenação mais simples ou bem-sucedida. Então, é comum nos oligopólios o governo ficar atento às fusões, ou seja, companhias que se juntam para criar uma grande companhia. Então, em alguns mercados, isso é proibido ou as autoridades econômicas, por exemplo, no caso do Brasil, o CADE, que coordena a competição dos mercados, pode, por exemplo, proibir que uma determinada telefônica se junte a outra grande telefônica para fundar uma terceira telefônica gigantesca. Então,
Esse tipo de fusão pode criar problemas de competição e podem prejudicar os consumidores neste mercado. Portanto, isso aqui está, as fusões em oligopólios estão sob a atenção das autoridades econômicas. Entretanto, não tomaram nenhuma atitude alegando infrações de cartel contra as empresas pelos anúncios feitos aos investidores. Se não há justificativa para um anúncio específico, além de que é um sinal para os competidores, as autoridades deveriam intervir, pois neste caso o anúncio público é analiticamente semelhante a uma discussão particular diretamente com os rivais e existe, portanto, a possibilidade de que os consumidores sejam prejudicados. Então, os oligopólios, eles estão aí sobre os olhos das autoridades econômicas, porque trata-se de um setor que, se não tiver um determinado controle público, eles têm uma tendência a se transformarem em monopólios, ainda que não seja necessário. Então, como a gente viu, existem alguns setores da economia que precisam ter um monopólio natural. Por exemplo, abastecimento de água. Não dá para você ter 10 empresas de abastecimento de água. Mas em alguns setores, companhia aérea, setor financeiro, setor de transportes, você não precisa ter necessariamente um monopólio para que este mercado seja eficiente. Mas nas economias contemporâneas, vários desses setores estão se comportando como oligopólios e há uma tendência pela busca de um lucro cada vez maior pelo poder econômico, pelo poder de mercado, que faz com que as empresas, portanto, elas busquem se transformar ou agir como um monopólio, e por isso que nesses setores onde não há necessidade de ter um monopólio natural, portanto, as autoridades precisam estar atentas para realizarem as intervenções necessárias. Então, nesses casos, a intervenção das autoridades parece muito complexa, considerando os objetivos discrepantes da política em jogo. Portanto, essa é uma notícia do The Wall Street Journal de 2007, ok? Pois bem, o equilíbrio para um oligopólio. Vamos ver como é que ocorre o equilíbrio nessa estrutura de mercado. Os oligopolistas gostariam de formar cartéis e obter lucros monopolistas, mas isso geralmente não é possível. Os conflitos entre os membros de um cartel sobre como dividir o lucro do mercado muitas vezes tornam impossível um acordo entre eles. Então, ainda que os oligopolistas desejem formar cartéis e desejam obter lucros monopolistas, existe o medo de que alguém neste cartel não cumpra o acordo ou faça com que o acordo seja impossível, seja inviável. Além disso, a legislação antitrust que existe em boa parte dos países ditos capitalistas, e aqui não confundir esse controle, ou seja, a ideia do governo é controlar os mercados para evitar abusos dessas empresas, proíbe explicitamente acordos entre os oligopolistas com assunto de política pública. Sem falar que restrições de preços e produção entre competidores pode ser uma infração penal. Vamos, assim, ver o que aconteceria se Jack e Jill decidissem separadamente a quantidade de água a ser produzida. De início, seria de esperar que eles chegassem a um resultado monopolista por si próprios, porque esse resultado maximizar o lucro conjunto. Então, veja, na falta de um acordo entre as partes, dado o nosso exemplo de retirar água, contudo, o resultado monopolista ele é improvável. Então, veja, para saber por que isso pode acontecer, imagine que Jack espere que Jill produza apenas 30 galões, metade da quantidade monopolista. Jack raciocinaria da seguinte maneira. Então, eu também poderia produzir 30 galões. Neste caso, seria vendido um total de 60 galões de água no mercado ao preço de $60 por galão. Meu lucro seria de 1.800, 30 vezes 60. Eu poderia produzir, veja, meu lucro seria de 1.800, 30 vezes 60. Eu poderia produzir 40 galões também. Então, veja que aqui não tem acordo. Então, seria vendido um total de 70 galões ao preço de 50.
Meu lucro aqui agora seria de 2.000, 40 vezes 50. Então, veja, embora o lucro total do mercado diminua, o lucro de um dos oligopolistas neste duopólio seria maior, porque ele teria uma participação maior no mercado. Então, se você não tem acordo, cada oligopolista raciocina na ideia de vender mais ao melhor preço para maximizar o lucro, tentando aumentar a sua participação no mercado. É claro que Deal poderia seguir talvez esse mesmo raciocínio. Nesse caso, Jack e Jill levariam para a cidade 40 galões de água cada. Aí veja, a venda total seria de 80 galões e o preço cairia para 40 dólares. Assim, se os duopolistas perseguissem somente seus interesses próprios ao decidirem quanto produzir, produziriam uma quantidade total maior que a quantidade monopolista. Aí passariam a cobrar um preço inferior ao preço monopolista e teriam um lucro total menor que o lucro monopolista. Ou seja, se não tem acordo e cada oligopolista age em busca de seus próprios interesses, há uma tendência que cada um produza cada vez mais. E no total do mercado, a quantidade de produto, de bens ou serviços disponíveis neste mercado faria, portanto, com que o preço caia e, consequentemente, o lucro deste oligopolista não seria o mais próximo possível do lucro do monopolista, que é o que essas firmas elas perseguem. Embora a lógica do interesse próprio aumente a produção do duopólio para além do nível de monopólio, ela não faz os duopolistas chegarem à alocação competitiva. Vamos ver o que acontece quando cada duopolista produz 40 galões. Então, com 40 galões, vamos ter 80, o preço vai ser de 40. E cada duopolista, portanto, obtém um lucro de 1.600 dólares. Veja que seria um lucro menor do que se eles tivessem um conluio, cada um produzisse 30, vendesse a 60 e cada um teria um lucro de 1.800. Veja, nesse caso, a lógica do interesse próprio do Jack leva a uma conclusão diferente. Agora, meu lucro é de 1.600. Suponhamos que eu aumente a produção para 50 galões. Nesse caso, venderia um total de 90 galões de água e o preço seria de 30 dólares por galão. Então, meu lucro seria de apenas 1.500. Então, veja, em vez de aumentar a produção e diminuir o preço, é melhor manter a produção de 40 galões. Então, veja como é difícil esse raciocínio. O resultado em que Jack e Jill produzem 40 galões cada parece ser uma espécie de equilíbrio. Na realidade, esse tipo de resultado é chamado de equilíbrio de Nash, em homenagem ao economista John Nash. Na verdade, ele não é economista, está errado aqui no livro do Menkil. John Nash é um matemático cuja vida foi retratada no livro e no filme chamado Uma Mente Brilhante. Mas ele usa matemática para compreender movimentos econômicos, mas ele não é um economista. Um equilíbrio de Nash é uma situação em que os agentes econômicos que estão interagindo uns com os outros escolhem a melhor estratégia para si com base nas estratégias escolhidas pelos outros. Então, no nosso exemplo aqui, Jill está produzindo 40 galões e, portanto, a melhor estratégia para Jack é produzir também 40 galões. Então, dado que um toma a decisão de produzir 40, o outro competidor também tomará, a partir desta estratégia, a melhor estratégia para si, baseado na estratégia do terceiro, também de produzir 40 galões. De maneira similar, como Jack está produzindo 40 galões, a melhor estratégia para Jill é produzir também 40 galões. Uma vez que tenham atingido esse chamado equilíbrio de Nash, Jack e Jill não têm incentivos para tomar uma decisão diferente. Então, ambos os jogadores deste jogo, dessa estratégia, vão tomar decisões baseadas, veja, então,
ao interagir com outros competidores neste mercado, a minha estratégia vai ser baseada na estratégia escolhida pelo outro, e o outro também vai tomar uma decisão baseada na estratégia escolhida por mim. Esse exemplo ilustra a tensão, portanto, entre cooperação e interesse próprio, entre cooperação e competição. Os oligopolistas estariam em melhor situação se cooperassem uns com os outros e atingissem, portanto, o chamado resultado de monopólio. Mas, como cada um persegue seu próprio interesse, eles acabam não chegando ao resultado de monopólio e não maximizando o lucro conjunto. Cada oligopolista sente-se tentado a aumentar a produção e a capturar uma parte maior do mercado. À medida que tentam fazer isso, portanto, a produção total aumenta e há uma tendência de que o preço ele caia. Ao mesmo tempo, o interesse próprio não conduz o mercado até o resultado competitivo. Como os monopolistas, os oligopolistas eles têm consciência de que aumentos da quantidade produzida por eles provocam a queda do preço do produto, que por sua vez afetam os lucros. Então, o oligopólio tem essa noção de que produzir mais significa queda no preço e significa queda dos lucros. Portanto, não chegam a seguir a regra das empresas competitivas de produzir até o ponto em que o preço é igual ao custo marginal. Isso aqui não vai jamais acontecer na estrutura oligopolista. Em suma, portanto, quando as empresas em um oligopólio escolhem individualmente, ou seja, atingir os seus próprios interesses, a quantidade produzida que maximize o seu lucro, vão produzir uma quantidade maior que o nível produzido pelo monopólio e menor que o nível produzido pela competição. Então, o oligopolista vai ficar entre uma produção maior que o monopólio, mas menor que o nível produzido na competição. O preço oligopolista, portanto, vai ser menor que o preço do monopolista, portanto, ele vai lucrar um pouco menos, mas vai ser maior que o preço competitivo, que é igual ao custo marginal. Portanto, o preço do oligopolista não vai ser nem tão acima ao custo marginal como ocorre com o monopolista, nem vai ser igual ao custo marginal, ou seja, vai estar vai estar um pouco acima do custo marginal, mas abaixo do chamado preço de monopolista. Então, é importante ver estas diferenças entre as várias estruturas de mercado e como as empresas se comportam no que tange à sua produção. Como o tamanho de um oligopólio afeta o resultado de mercado. Podemos usar os ensinamentos dessa análise do duopólio para ver como o tamanho de um oligopólio tende a afetar os resultados de um mercado. E aqui, essa seção vai mostrar que no oligopólio, é claro que existem empresas líderes e empresas que, ainda que sejam poucas empresas que fornecem o mesmo produto, você tem empresas que dominam mais o mercado do que outras. E, consequentemente, isso gera diferenças de análise de comportamento das firmas completamente diferentes. No caso de Jack e Jill, que analisamos na sessão anterior, nós vimos lá que, na verdade, estamos falando que eles dividem o mercado, mas na realidade concreta, nem sempre isso acontece. Então, veja, suponhamos, por exemplo, que John e Joan subitamente descubram fonte de águas em suas propriedades e se unam a Jack e Jill no oligopólio de água. A escala de demanda da tabela 1 permanece a mesma, mas agora há mais produtores disponíveis para atender a essa demanda. Então você tinha um duopólio com 2, agora você tem um oligopólio com 4. Como um aumento do número de vendedores de 2 para 4 afetaria o preço e a quantidade de água da cidade? Se os vendedores de água puderem formar um cartel, tentarão novamente maximizar o lucro total, produzindo uma quantidade de monopólio e cobrando o preço de... Então veja,
tentarão novamente maximizar o lucro total, produzindo a quantidade de monopólio e cobrando o preço de monopólio. Então, eu aumento a quantidade de vendedores de água, com a tendência a enxergar algum grau de cartel, porque é a forma de maximizar o lucro e, consequentemente, isso vai fazer com que exista uma busca pela quantidade de monopólio ao preço de monopólio. Assim como ocorria quando havia apenas 2 vendedores, os membros do cartel precisariam chegar a um acordo sobre os níveis de produção de cada um e encontrar uma maneira de fazer o acordo ser cumprido. Com o crescimento do cartel, contudo, esse resultado passa a ser menos provável. Então, mais uma vez, quanto maior a quantidade de produtores, mais difícil fica sentar à mesa, fazer um acordo e confiar que todas as empresas vão cumprir o acordo de produção e o acordo de preço. Portanto, fica mais difícil chegar a um acordo e fazer o que seja cumprido quando o tamanho do grupo ele aumenta. Um grupo maior, mais difícil é realizar esse acordo. Se os oligopolistas não formam um cartel, talvez porque sejam impedidos por leis antitrust, cada um precisa decidir por si só quanta água produzir. Para ver como o aumento do número de vendedores afeta o resultado, considere a decisão com que cada um se defronta. A qualquer momento, cada proprietário de poço tem a opção de aumentar a produção em 1 galão. Ao tomar essa decisão, o proprietário do poço pondera 2 efeitos. Então, decido aumentar a minha produção. Existem 2 efeitos de mercado. O efeito quantidade. Então, como o preço é superior ao custo marginal, vender mais 1 galão de água ao preço em vigor, claro, aumenta o lucro. E o efeito preço. Aumentar a produção, aumentará a quantidade total vendida do mercado, o que diminuirá o preço da água e o lucro de todos os demais galões vendidos. Aí, claramente, o efeito preço, levando em consideração a lei da demanda. Então, quanto maior a oferta de produtos e uma demanda permanece igual, você, para vender esta quantidade maior, você tem um movimento de redução de preços. Se o efeito quantidade for maior, se o efeito quantidade ele for maior que o efeito preço, o proprietário do poço aumenta a produção. Então, se o lucro aumenta mais, dado que o preço é maior que o custo marginal quando eu produzo mais, e esse efeito ele é maior que o efeito de preço, então eu aumento 10% na quantidade, mas o preço diminui 1%, o proprietário do poço aumentará a produção. Agora, se o efeito do preço for maior que o efeito quantidade, o proprietário do poço não aumentará a produção. Na verdade, neste caso, é lucrativo, inclusive, reduzir a produção. Então, cada oligopolista continua a aumentar a produção até que esses 2 efeitos marginais estejam exatamente equilibrados, tomando a produção das demais empresas como dado. Então, veja, qual é a decisão de cada oligopolista com que esses efeito quantidade e efeito preço de uma quantidade a mais estejam equilibrados para fazer com que a decisão de produção seja determinada. Considere agora como o número de empresas no setor afeta a análise marginal de cada oligopolista. Então veja, quanto maior for o número de vendedores, cada um se preocupará menos com seu próprio impacto sobre o preço de mercado. Ou seja, conforme o tamanho do oligopólio aumenta, a magnitude do efeito preço diminui. Então, conforme o tamanho do oligopólio aumenta, a magnitude do efeito preço diminui. Quando o oligopólio se torna muito grande, o efeito preço desaparece completamente, isto é, a decisão de produção de uma única empresa
não terá mais nenhum efeito sobre o preço de mercado. Então, veja, conforme o tamanho do oligopólio ele aumenta, a magnitude do efeito preço ele diminui. Quando o oligopólio se torna muito grande, o efeito preço ele desaparece completamente, ou seja, a decisão de uma única empresa não terá mais nenhum efeito sobre o preço de mercado. Nesse caso extremo, cada empresa seguirá o preço do mercado quando decidir a quantidade a ser produzida. Então, você vai ter uma empresa grande, digamos, uma empresa líder neste oligopólio, e você terá as empresas seguidores que vão acompanhar este preço de mercado. Ela aumentará, portanto, a produção, desde que o preço continue sendo superior ao custo marginal. E é isso que acontece em muitos mercados de oligopólio, ou seja, você tem empresas que são empresas líderes, que dominam boa parte deste mercado, mas mesmo assim você tem outros competidores, mas esses outros competidores vão acompanhando as tendências estabelecidas pela empresa maior. Agora podemos ver que um grande oligopólio é essencialmente um grupo de empresas competitivas. Uma empresa competitiva considera apenas o efeito quantidade quando decide quanto produzir. Como as empresas competitivas são tomadoras de preço, o efeito preço, no caso do mercado competitivo, ele é ausente. Assim, veja, à medida que o número de vendedores em um oligopólio aumenta, o mercado oligopolista fica cada vez mais parecido com o mercado competitivo. O preço vai ter uma tendência de se aproximar ao custo marginal, mas o preço continua maior que o custo marginal, e a quantidade produzida se aproxima do nível socialmente eficiente. Então, à medida que eu tenho um oligopólio que vai tendo cada vez mais um número maior de competidores, este mercado vai se aproximando, vai começando a ter características mais próximas de um mercado competitivo. O preço se aproxima do custo marginal, mas não é igual ao custo marginal, por isso que é um oligopólio, e a quantidade produzida também vai começando a se aproximar perto do nível socialmente eficiente, que é encontrado lá também no mercado competitivo. Essa análise do oligopólio oferece uma nova perspectiva em relação aos efeitos do comércio internacional. Então veja, imagine que a Toyota e a Honda sejam as únicas fábricas de automóveis do Japão, que a Volkswagen e a BMW sejam as únicas da Alemanha e que a Ford e a General Motors sejam as únicas dos Estados Unidos. Se esses países proibissem o comércio internacional de automóveis, cada um teria um oligopólio de automóveis com apenas 2 membros, e o resultado do mercado provavelmente ficaria substancialmente afastado do ideal competitivo. Então, se eu não tenho comércio internacional, cada país desse teria um duopólio no Japão, um duopólio na Alemanha e um duopólio nos Estados Unidos. Agora veja, com o comércio internacional, o mercado de carros se torna mundial e o oligopólio do exemplo passa a ter 6 membros. Então, no mercado internacional, você vai ter os fabricantes japoneses competindo com os fabricantes alemães e competindo com os fabricantes americanos. A permissão do livre comércio, portanto, aumenta o número de produtores, entre os quais cada consumidor pode escolher, e essa competição maior mantém os preços mais próximos dos chamados custos marginais. Assim, a teoria do oligopólio nos dá outro motivo, além da teoria da vantagem comparativa abordada no capítulo 3, pelo qual todos os países podem se beneficiar do livre comércio, aí, claro, se beneficiar, sobretudo, os consumidores. Se você não se recorda lá da teoria da vantagem comparativa, veja mais uma vez lá o capítulo 3 e observe como Menkil aborda esta teoria relativa ao comércio internacional. Pois bem, então, claramente aí nós temos aí esse desafio, voltando aqui só para a gente ver, nós temos esse desafio, ou seja, o tamanho de um oligopólio. Então você tem não só o tamanho das empresas, mas o tamanho deste oligopólio, a quantidade de firmas que operam dentro deste setor afeta consideravelmente o resultado de mercado.
Mais uma vez, se a gente fosse fazer uma síntese dessa sessão, quanto mais empresas competem, mais este oligopólio se aproxima do mercado competitivo, aproxima a quantidade socialmente eficiente e aproxima o preço do chamado custo marginal. E quanto menor a quantidade de empresas neste oligopólio, mais ele pode se aproximar da